Beleza? Esperando você comer, amor. Bora lá. Hoje o assunto é quente. Pessoal, você não repara no meu pescoço que eu tô meio torto de torcicolor? Torcicolor não, torcicolor. Hoje o Tomás acordou de madrugada e foi pra minha cama, né? Já viu, né? Ficou uma tirinha assim de colchão pra mim, o resto pra ele e pra Déia. Resultado, uma torcicolor e uma dor no pescoço. Coloquei até aquele esparadrapo que cheira chiclete. Vamos lá que o assunto hoje é bacana, Déia. O padre me disse que não é pecado. O assunto hoje é catastrófico, isso sim. Mas é Oh, bom meu para esclarecer Deus. as pessoas. Porque às vezes escuta do padre uma coisa, eu tô esquisito, Déia, eu tô falando assim. Escuta do padre, vou ficar mais olhando pra frente, tá bom? Tá bom. Escuta do padre uma coisa e acha que aquilo ali é a igreja que está dizendo, e muitas vezes não é. Né? Claro que tem bons padres que orientam bem os fiéis, mas também é inegável que tem padres que não orientam os fiéis conforme o que a igreja diz. Nós vamos abordar algumas destas dúvidas que são bem constantes e frequentes, e vira e mexe as pessoas falam: Déia, mas o padre me falou que não é pecado. E você também aí já deve ter escutado muitas vezes. Fui me confessar, o padre virou para mim e disse: não, minha filha, isso não é pecado não, vai em paz, né? Tendo amor é o que conta, né? E aí vai as diversas circunstâncias. Somebody love. Vamos abordar alguns e trazer por meio do catecismo da igreja a verdade, aquilo que realmente é uma resposta correta diante de uma vida que pretende buscar a Deus, buscar a santidade. Selecionamos uns temas quentes aqui para nós. Ui, vamos lá, chicotear. Basicamente nós vamos usar o catecismo da Igreja Católica, né, se basear nele, porque ele é o compilado de toda a doutrina católica, está aqui resumido, bem resumido, para quem é católico de fato, não pode questionar isso aqui, né, porque seria uma bobagem. Uma incoerência, não é? No mínimo, não é verdade? Vamos lá. O primeiro ponto que às vezes as pessoas falam é a questão que o padre diz que não é pecado comungar sendo amaziado. É uma questão muito comum, já escutei isso de muita gente. Eu fui confessar, o padre falou que eu posso comungar, que o importante é ter amor, né? Mas não é isso que a igreja diz. Hã? E agora, sacerdote? É claro que o fiel vai ficar com o que a igreja diz, o magistério da igreja diz, porque não é o padre que de repente acordou lá e falou assim: eu vou escrever uma coisa diferente. Os tempos mudaram. Os tempos são outros, a doutrina é muito rigorosa. Bom, se esse padre é católico, ele fez um compromisso, né? Obviamente, um padre católico, óbvio, fez um compromisso e na sua ordenação ele prometeu inclusive obediência ao bispo, ou seja, à igreja, ao magistério, à tradição e à sagrada escritura. No parágrafo 2353 do Catecismo, fala muito claro dessas questões do viver maritalmente, do viver amaziado, do morar junto, né? As pessoas que estão aí namorando, de repente resolvem morar junto e vai confessar às vezes, o padre diz que não é pecado, que a pessoa pode comungar. Inclusive, namorando, vivendo a relação sexual no namoro. Também a igreja diz a respeito do assunto. 2353 é o capítulo. É o capítulo, gente, não, é o parágrafo. O que nós queremos deixar aqui muito claro, né? Depois o povo vem falando, a Tiba e o Déio, a Déia e o Tiba são fundamentalistas, eles ficam colocando jugo sobre as costas do pobre, do povo. Nós estamos trazendo aqui a verdade para quem é católico, que quer conhecer a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Você quer continuar vivendo a sua vida? Você é livre para fazer as suas escolhas. Nós estamos falando aqui de uma busca de caminho na vontade de Deus, para quem quer caminhar na vontade de Deus e que às vezes está mal orientado pelo seu pastor, pelo seu sacerdote. É sobre isso que trata
trata o vídeo de hoje, entende? Então a gente não tá querendo dizer, vocês tudo vão pro inferno, seus bandos de perdido. Não é isso, não é? A misericórdia de Deus alcança todos os corações. Só que a gente precisa trazer a verdade, aquilo que está baseado na palavra de Deus, né? Que Jesus mesmo falou, aquele que abandona a sua esposa, se une a outra mulher, está em adultério. Jesus foi claro a respeito da fornicação. Jesus foi claro a respeito das questões do matrimônio. E o catecismo da igreja, ele se baseia nisso, na palavra de Deus. Eu não posso trazer meias verdades para minha vida ou trazer o relativismo para dentro da igreja, dizendo não, mas cada um tem sua verdade, cada um tem sua história, é preciso considerar a história de cada um. Não é assim, gente. A Deia tá falando isso aí porque acontece, as pessoas comentam no vídeo, no Instagram e tudo, sobre isso. Vocês são muito duros, vocês querem colocar um fardo sobre nós. O que liberta é a verdade. A gente está falando aqui sobre o que a igreja nos ensina, nada mais do que isso. Mas a verdade é a verdade, seja para quem nos ouve ou seja para nós mesmos. Então, se tiver mais alguma dúvida, pegue o seu catecismo no parágrafo 2353 e leia sobre sexo no namoro, que não pode, é pecado. Você não pode comungar tendo relação sexual com seu namorado e sua namorada. Você não pode comungar vivendo amasiado, tá? Junto com uma pessoa que já é casada ou você sendo casado, também não pode comungar. Todas estas realidades entram dentro do 6º mandamento, não pecar contra a castidade. E tudo aquilo que fere os 10 mandamentos constituem pecados graves. Então, se você fere um dos 10 mandamentos, no caso o 6º mandamento, é um pecado grave que precisa passar pelo arrependimento e pela confissão. A partir daí, de uma mudança de vida, você é livre aí para poder viver os sacramentos, mas precisa realmente dessas duas questões, o arrependimento verdadeiro, a confissão e o abandono do pecado. Uma outra coisa que é pecado, por mais que o seu padre disse que não, é manter relações homossexuais, O catecismo da igreja também é muito claro, no parágrafo 2357 até o 2359, vai falar sobre a homossexualidade. É interessante que nesse parágrafo vai dizer que aqueles que têm uma atração pelo mesmo sexo, eles são convidados a viver a castidade e podem viver a santificação. Olha que interessante. E eles são convidados a serem acompanhados de maneira desinteressada, por uma amizade desinteressada. E estes também são chamados à santidade, à castidade. E é importante a gente ressaltar a diferença da homossexualidade e da prática homossexual. Exatamente. A pessoa que tem uma tendência, ela é bem-vinda à igreja, ela é bem-vinda aos sacramentos. A pessoa que vive uma prática do homossexualismo, ela também é bem-vinda na igreja. Ela é bem-vinda à igreja, porém, assim como um heterossexual que vive a prática do sexo fora do casamento não pode participar dos sacramentos, também o homossexual que vive a prática não pode. Exatamente. Pode ser que o rapaz tenha tendência homossexual e goste de homem, mas se ele vive a castidade, se abstém da prática, ele pode receber a comunhão. Outro ponto, que frequentemente aparece aí como não tem problema não, tem que liberar mesmo seus apetites sexuais, é a masturbação. Tem que se extravasar. Não, isso é antigamente, meu filho, isso não é pecado mais não. Se você for confessar e o padre disse para você que masturbação não é pecado, o padre está dizendo o que a igreja não diz. No catecismo da igreja está lá muito claro, no parágrafo 2352. Procure, abra o seu catecismo. Se você não tem, procura na internet, tem todo o catecismo inteiro ali para você pesquisar. 2352 é muito claro a respeito do pecado da masturbação, que da mesma forma precisa passar pelo arrependimento, pela confissão, pelo abandono da prática. É uma prática gravemente desordenada, são as palavras que estão no catecismo. Outra questão é quando você chega no padre para pedir uma orientação, está lá com uma crise matrimonial e o padre diz que não tem problema se você se separar, porque afinal de contas você está infeliz. Isto é um grave erro, um aconselhamento totalmente equivocado. A igreja fala no parágrafo 2382 a respeito dessa questão e diz que o matrimônio ele é indissolúvel e ele une em uma só carne esposo e esposa até a morte.
Porém, em questões onde se coloca em risco a vida da esposa, a criação dos filhos, até mesmo o patrimônio, né, de um dos dois seja lesado por um ato mau de um dos cônjuges, aí sim pode ser aconselhado o divórcio. Porém, esse divórcio não libera vocês para novos casamentos, né? Novas uniões. Vai estar separado de corpos por uma questão grave que implica o risco de morte, a segurança, enfim. Mas não existe a separação do matrimônio, não existe dissolução. Não existe dissolução, é isso. O que acontece então quando as pessoas entram para pedir a nulidade do matrimônio? Algumas pessoas dizem, né, anulação. Não é anulação, não existe anulação de matrimônio, existe nulidade. É o decreto da igreja dizendo que não houve o sacramento. Por diversos motivos, não aconteceu o sacramento. Isso a igreja diz. Mas quando o sacramento foi válido, nem o Papa pode dissolver. Por questões de segurança, pode haver, né, por motivos ali graves, pode haver o divórcio, mas você continua unido sacramentalmente àquela pessoa. Por isso, não poderá entrar em novos relacionamentos se quiser continuar participando dos sacramentos. Então, se o padre aconselhou você a não separa mesmo, tem que perceber se existem esses critérios graves, né? Se for um desentendimento por, sei lá, incompatibilidade ou discussões, alguma coisa assim. Ou porque o amor acabou, quando chega ali aquele momento do amor se tornar realmente a decisão diária de estar ao lado do outro. Aí o padre está equivocado. Está equivocado. Né? Então o marido é muito ruim, a esposa é muito ruim. Bom, isso não é critério para poder... que nos diga Santa Rita de Cássia. Casou-se com um esposo terrível, ela toda santa, pura, né, de Deus, e que por suas orações, sua perseverança e paciência converte o esposo. E se casou consciente, recebeu o sacramento, o padre não pode liberar você de um matrimônio. Próximo ponto. A velha história dos anticoncepcionais. Mas eu fui no padre, ele falou que eu podia porque eu já tenho 3 filhos e eu não tô podendo ter mais. Então esse negócio do Billings, ele não tá muito certo porque meu ciclo é desregulado. O padre me liberou para tomar anticoncepcional. O padre não pode fazer isso porque a doutrina da igreja é muito clara. Pode, Arnaldo? Não pode. Não pode. Quem é Arnaldo? Arnaldo é do jogo lá, comentarista junto com o Galvão Bueno. Nunca ouviu essa expressão? Não. Pode isso, Arnaldo? Nunca viu? Não. Não só os ditos contraceptivos, né? A pílula ou a camisinha, mas também o DIU, que é abortivo, né? A própria pílula também pode ser abortiva. Pílula do dia seguinte. Pílula do dia seguinte, de certo, fatal, é abortiva mesmo. E também a laqueadura e a vasectomia, né? Infelizmente, cresce aí o número de católicos vasectomizados, laqueados, porque pediu permissão para o padre e o padre disse, não, no seu caso dá. Não, gente, não pode. O padre não tem autoridade para mudar aquilo que a igreja já nos orientou e já escreveu. E veja, olha que interessante, na encíclica da Humanae Vitae, ela fala muito sobre essas questões do relacionamento matrimonial, da vinda dos filhos. E no parágrafo 14, ela é clara sobre isso, né? Se um casal não tem mais condições de ter filho, ele pode fazer vasectomia, laqueadura? Não pode, é de excluir, como o magistério da igreja repetidamente declarou, a esterilização direta, quer perpétua, quer temporária, tanto do homem como da mulher. Parágrafo 14 da Humanae Vitae, né? Mas e ainda tem mais uma questão. Se uma mulher recebe um laudo médico dizendo que se tiver outro filho, ela corre risco de vida, poderia assim recorrer à laqueadura ou por um tempo tomar anticoncepcionais? É ainda de excluir toda ação que, ou em previsão do ato conjugal, ou durante a sua realização, ou também durante o desenvolvimento das suas consequências naturais, se proponha como fim ou como meio tornar impossível a procriação. Humanae Vitae 14, mesma coisa, gente. A doutrina ela é muito clara. Eu sei que existem situações, né, difíceis, mas e aí, o que eu vou fazer então? A abstinência nesse sentido é
o único caminho que a igreja indica. Então, ou o método Billings. Sim, o método Billings. Os métodos naturais, eles são lícitos para estas situações, mas não funciona comigo, né? Meu ciclo é desregulado, sei lá qual o problema, né? Apesar que você tendo um instrutor, você vai conseguir viver essas situações. Ah, não, Deia. Então, vocês vão viver a continência sexual por um tempo. O Billings, gente, ele funciona com todo mundo. O problema é que, às vezes, a gente não sabe detectar os períodos férteis e os períodos secos, né? Então, vamos fazer um curso, né? Tem o Semplafan aí, né? Semplafan, que ensina a fazer. Então, eu vou colocar o nome aqui, Semplafan, você procura sobre lá. Sobre o Billings nós já falamos, né? Aquilo que realmente é o intuito do método Billings, que não deve ser usado como camisinha católica, ele não deve ser usado como contraceptivo. Mas, né? em caso de necessidade de espaçamento de gestação, de gravidez, ele pode ser um instrumento útil. Casais que não podem ter filho vão no padre. Padre, a gente pode fazer fecundação in vitro? Não pode. E no parágrafo 2377 vai falar muito claro, não é permitido de forma alguma, porque na fecundação já é uma vida humana. E a fecundação in vitro é uma forma artificial de manipulação da vida humana, né? Sem contar que também você fecunda outros óvulos e seleciona, né? Uma seleção genética ali. E aqueles óvulos fecundados ficam ali ou congelados, né? E ali são vidas, e são almas humanas que estão ali, e tem almas espirituais, são filhos. Mas daí, Tiba, o padre é uma autoridade da igreja, ele não pode dar orientações segundo a realidade de cada casal, ele não pode mudar algumas regras da igreja. Olha o que diz na Humanae Vitae. Uma pastoral, né? Fazer uma ação pastoral. Na Humanae Vitae, no artigo 18, parágrafo 18. A igreja não foi autora destas leis e não pode, portanto, ser árbitra da mesma, mas somente depositária e intérprete, sem nunca poder declarar lícito aquilo que não é, pela sua íntima e imutável oposição ao verdadeiro bem comum do homem. Ao defender a moral conjugal na sua integridade, a Igreja sabe que está contribuindo para a instauração de uma civilização verdadeiramente humana. Ela compromete o homem para que este não abdique da própria responsabilidade para submeter-se aos meios da técnica, mas ela defende com isso a dignidade dos cônjuges, no parágrafo 18. Então, não pode mudar, gente. O que é mandamento da igreja, o que é a doutrina católica, está escrito e não pode ser mudada pela realidade de cada um, porque ela foi escrita pensando no bem dos filhos de Deus, na dignidade dos filhos de Deus e no bem da sociedade. E ela está escrita na Sagrada Escritura e também na lei natural, na nossa própria natureza. Por isso que a igreja é apenas intérprete da voz de Deus revelada, mas também revelada na natureza através da lei natural. Foi necessário fazer um vídeo nesse sentido porque, infelizmente, alguns pastores não são fiéis ao que a igreja diz. Isso é muito triste para nós, mas é uma realidade, então é importante tocar nessas questões. A gente mesmo já presenciou numa missa que a gente estava, né, o padre falou nas seguintes palavras, né, Déia? Hoje em dia a gente entendeu que existem outras formas de família, não só aquele tipo de família tradicional, mas existem outros tipos de família. Bom, o que ele quis realmente dizer a gente não pode falar, mas para bom entendedor, um pingo é letra. Então a gente sabe, esse discurso que está aí, né, que a família é o conjunto de pessoas, não importa se é pai e mãe, não importa se é homem e mulher, importa que tem amor, né? Então isso é família. Não é isso que a doutrina da igreja diz. E no parágrafo 2335 do Catecismo da Igreja vai ser muito claro a respeito desse assunto, vai falar que homem e mulher Deus criou e designou o matrimônio para o homem e para a mulher. Dando uma ordem muito clara, crescei e multiplicai. Uma ordem que só é possível entre o homem e entre a mulher, né? Podem haver vários tipos de uniões, mas tipos de família, o catecismo, a palavra de Deus é muito clara, não é? Isso não é discriminar, né? Não é preconceito, porque tudo aí, você vai falar alguma coisa nesse sentido, acha que é preconceito, é discriminação.
Não, gente, é observar o óbvio. A constituição de Deus, ela também tem um sentido, tem uma lógica. A própria procriação, a natureza do homem e da mulher foram feitas para se encontrarem. E apenas essas naturezas se complementam. Então, a natureza, ela vai de acordo com a ordem de Deus. Simples assim. Podem haver aí outras realidades, né, que às vezes a gente não tem conhecimento, mas de forma geral, acho que estas são as mais recorrentes. Por isso a gente quis fazer esse vídeo, porque infelizmente a gente sabe que em alguns lugares as pessoas carecem de pastor, né? Não tem um padre presente. Na cidade de onde eu vim mesmo, não tem uma paróquia, uma casa paroquial com um padre residindo lá, a quem as pessoas possam recorrer, buscar uma confissão qualquer dia da semana. Não tem. E isso é realidade de muitas cidadezinhas do Brasil. Às vezes até mesmo os padres já dominados por esta mentalidade relativista, modernista, e que não dão ali os conselhos segundo a verdade da igreja. Por isso a gente fez esse vídeo, reforçando, não queremos jogar peso sobre você. Queremos trazer a verdade para quem é católico e quer conhecer a verdade. É isso aí. Se você não adquiriu o seu livrinho, pode adquirir, tá? Ó, Catecismo da Igreja Católica, para qualquer dúvida que você tiver. Não sei se tem na nossa livraria. Ah, tem. Não sei se tem, mas dá uma olhadinha ali. Dá uma olhadinha na livraria. Não, você entra lá, livraria.daitiba.com.br. É isso mesmo? livraria.daitiba.com.br. Foi o que eu disse. E aí, você dá uma olhada, se não tiver na nossa livraria, procure uma outra livraria que tem. Eu quero aproveitar também para divulgar esse livro aqui, que ele é muito claro nessas questões, o matrimônio cristão, do padre Matheus Pigoso. No final dele tem uma parte só dedicada a estas questões, com respostas pautadas na Humanae Vitae, nos documentos da igreja. Questões bem a respeito aí dessas que a gente trouxe hoje mesmo. E o padre Matheus vai lançar um segundo livro, já estou dando spoiler aqui, né? E nós teremos participação neste livro do padre. Pode falar já? Pode. Pode, é bom para divulgar quando sair. A gente tá falando. Isso mesmo. Tá bom? É isso aí, gente. Esperamos aí que possa aproveitar de alguma forma esse vídeo, compartilhar aí também, curtir e deixar aí a sua inscrição no nosso canal. É isso mesmo. Valeu, gente. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau.